Mas hoje, escuta a voz de Deus dizendo para ti, sussurrando no teu ouvido: eu cuido de ti. Vira pra cá. Eu cuido de ti. Descansa em mim. Comece a sorrir. Eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Descansa, descansa, descansa em mim. Comece a sorrir. Aleluia, meu Deus, glórias ao teu nome, santo, santo é teu nome, meu Pai. Glorificado e exaltado o nome do Senhor, meu Deus. Só o Senhor é Deus, é Pai, é Todo-Poderoso. Te amamos, te adoramos, bendizemos o teu santo nome, Senhor. Glórias, glórias te damos, meu Deus. Somente o Senhor é merecedor de toda honra e toda glória, Pai. Glorificado e exaltado o nome do Senhor. Aleluia. Glórias te damos, meu Deus. Somente o Senhor é merecedor de toda honra, toda glória e todo louvor. Te amamos, te adoramos, bendizemos o teu santo nome. Santificado e glorificado a majestade, a grandeza e o poder. Abrimos nosso coração, nossa alma, nosso espírito, nosso subconsciente, tudo de nós, Senhor, para te adorar, para te glorificar, para te exaltar, para meditar na tua palavra, Senhor, para pregar o teu evangelho. E nós sentimos no fundo do nosso ser a presença do Senhor. Pedimos ao Espírito Santo que venha revelar a todos nós a palavra nessa manhã especial, Senhor, desse domingo de ceia do Senhor, aonde o Senhor fez a última ceia antes de ser crucificado. Aleluia, glória a Deus. Mas ao terceiro dia o Senhor ressuscitou. Glorificado e exaltado o nome do Senhor. E hoje nós estamos aqui, Senhor, em memória, para nós relembrarmos, para nós, meu Pai, reconhecer que o Senhor entregou sua vida por cada um de nós, por toda a humanidade, pelos nossos pecados, pelas nossas transgressões, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Aleluia. Hoje nós temos acesso ao Santo do Santo. Aleluia. Porque o Senhor rasgou o véu de cima para baixo, e hoje nós temos contato direto com o Senhor. Aleluia. Ligação com o céu, com o reino, com o trono do Pai. Aleluia. Toda honra, toda glória somente ao Senhor. Entregamos nas tuas mãos nossas vidas. Entregamos, Pai, essas vidas que vão nos assistir, que vão estar conosco na igreja, e o nome do Senhor venha a ser glorificado. Nós te pedimos e te agradecemos nessa manhã de ceia do Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Glória a Deus. Glorificado e exaltado o nome do Senhor. Você é muito bem-vindo para estar aqui conosco, para meditar com a palavra do Senhor, nessa ceia do Senhor, segundo domingo do mês, aqui na Igreja Evangélica Unidos com Cristo, Assembleia de Deus, estabelecida aqui no Japão, na cidade de Hamamatsu, no estado de Shizuoka, na província de Shizuoka, aqui no país Japão. Aleluia, glória a Deus. Que o nome do Senhor venha a ser glorificado e exaltado para sempre. Toda língua venha confessar, todo joelho venha se prostrar perante o Senhor, em nome de Jesus. Vamos meditar já com a introdução de Salmos, glória a Deus, Salmo 127, versículo 1 ao versículo 5, com a pastora Glória, em nome de Jesus. E o nome do Senhor venha a ser glorificado. Abra sua Bíblia, seu celular, seu iPad, lá no aplicativo, e vamos todos nós meditarmos em Salmo 127, aleluia. Amém, glória a Deus. Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Bom dia e a paz do Senhor Jesus aos nossos irmãos aqui do Japão
Boa tarde e a paz do Senhor Jesus aos nossos irmãos do Moçambique. Boa noite e a paz do Senhor Jesus aos nossos irmãos do Brasil. Eu queria aproveitar e desejar um feliz Dia dos Pais aos pais brasileiros, né? Porque no segundo domingo de agosto nós comemoramos o Dia dos Pais somente no Brasil. Amém? Amém. Um feliz Dia dos Pais a todos os pais brasileiros. Que Deus continue derramando bênção sobre a vida de cada pai, para que ele possa educar seus filhos no caminho que se deve andar, que seja o provedor da casa, que nunca falte o alimento, que sejam bênçãos sem medida na vida de cada um desses pais, em nome de Jesus. Amém? Amém. E é o nosso pastor, que é pai de vários, né? Em nome de Jesus. Amém. Um feliz Dia dos Pais também para o nosso pastor, em nome Glória de a Deus. Jesus. Muitos anos de vida, né? Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos então aqui ler em Salmo 127, em nome de Jesus, que diz assim: todo bem procede de Deus. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Amém? Glória a Deus, aleluia. Amém, glória a Deus, aleluia. Deus abençoe a pastora Glória, glorificado e exaltado o nome do Senhor. Eu cumprimento a todos os pais do Brasil, em nome de Jesus, que o Senhor possa abençoá-los nesse dia, em nome de Jesus. Nós que somos pais, nós temos um propósito com Deus, inclusive, irmãos, nós também temos a responsabilidade de levar a nossa família na presença do nosso Deus. Nós somos os cabeças de casal, nós somos os responsáveis, nós somos aqueles que trazemos para prover dentro das nossas casas, não só o alimento, não só aquilo que eles precisam, nossos filhos, nossa esposa e a nossa casa, a nossa família, mas também, irmão, a vida espiritual, a Bíblia Sagrada, aleluia, para que eles andem no caminho do Senhor, para que eles não venham errar nessa vida que nós levamos. Você está enxergando tudo nos dias de hoje, você está vendo como pai o caminho que muitos estão percorrendo e muitos estão se afundando, mas nós que somos crentes, nós que acreditamos em Deus, que acreditamos em Jesus, que acreditamos no Espírito Santo, nós entregamos em nossa casa e levamos nossos filhos a andar nos caminhos do Senhor. Amém? Glória a Deus. Quero agradecer ao Senhor, quero agradecer a todos vocês, quero agradecer as felicitações em nome de Jesus. Mas aqui em Salmo 127, o que chama a atenção, diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Então já está dizendo aos pais, ao dia dos pais aqui, para todos nós, aleluia. Se o Senhor não edificar a casa, então o Senhor, se você está com o Senhor, Ele vai edificar a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Se não, em vão trabalho, e o que edifica o Senhor não guarda a cidade. Aleluia. Então você que é pai, você que está na família, você que conduz a família, então conduza debaixo da presença do nosso Deus. Não existe outro caminho a não ser nós andarmos na presença do nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, glorificado e exaltado o nome do Senhor. Aleluia. Vamos com a palavra do Senhor. Hoje é um dia especial, irmãos, um dia maravilhoso, dia dos pais. Hoje aqui é ceia do Senhor, glória a Deus. Ceia, Senhor, um dia especial para o nosso Senhor Jesus Cristo, aleluia. João capítulo 20, do versículo 1, o versículo 31, nós vamos falar a respeito da ressurreição de Jesus, aleluia. Da morte nós já falamos, da morte nós já sabemos, da cruz
que ele já hoje não existe mais, não tem ninguém mais na cruz, aleluia. Então vamos falar da ressurreição, porque ele ressuscitou ao terceiro dia e está à direita do Pai Todo-Poderoso, aleluia. É o que ele merece, é o que ele sempre mereceu e é o que ele merece ainda de todos nós, aleluia. Diz assim a palavra do Senhor em nome de Jesus. Antes eu quero cumprimentar todos vocês, aleluia, cumprimentar Brasil, boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo, aleluia, a todos os brasileiros, a todos os pais brasileiros aí, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus, aos pastores e pastoras amigos que estão aí no Brasil, em nome de Jesus, pastores que já são pai, né, glória a Deus, glorificado e exaltado o nome do Senhor. Cumprimento também o Japão com um bom dia, Ohayou gozaimasu, a todos os pais japoneses também, a todos os pais brasileiros que estão aqui, aleluia, que estão com as suas igrejas, que estão com suas casas, estão com suas famílias. Que Deus abençoe grandemente a vida de todos vocês e que nós possamos levar o Evangelho e a palavra do Senhor a todos os japoneses aqui, a todos os brasileiros estrangeiros, em nome de Jesus, pastores e pastoras. Deus abençoe a todos vocês. Cumprimento também Moçambique com boa tarde, a paz do Senhor Jesus Cristo, a todos os pastores, missionários, missionárias, obreiros, missionários também, em nome de Jesus, que são pais. Que Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus Cristo, aleluia. Que vocês possam pregar o Evangelho aí em Moçambique, em todo esse país, em nome de Jesus, glória a Deus, da África, e alcançar essas vidas e alimentar essas vidas com a vida espiritual, com a palavra do Senhor e com o alimento também, em nome de Jesus, que Deus vai derramar aí sem medida, aleluia, para que vocês possam fazer esse trabalho aí, como vocês estão fazendo já, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos vocês, amados. João capítulo 20, vamos meditar na palavra do Senhor, que diz assim: a ressurreição de Jesus. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava removida. Maria Madalena foi, aleluia, no primeiro dia, e ainda estava escuro, glória a Deus, de madrugada ela foi, e ela viu a pedra que estava removida. Não há menos, e também não há o porquê ela não ter visto a pedra removida, porque já havia dito, aleluia, já havia dito Jesus lá para todos eles, ensinando, estava com eles, que ele ia ressuscitar, que ele ia voltar para o Pai, então ele ia ressuscitar. Mas eles não sabiam que dia que ia ser, porque a hora que vem a morte, e a morte de Jesus foi uma morte de cruz, a hora que veio a morte, todos nós ficamos tristes, todos nós sentimos a perda, todos nós temos um sentimento de separação, todos nós nos sentimos muito, porque aquela perda nós não vamos ver mais, talvez ficamos com ela 80 anos, 50 anos, e nós vemos que estamos perdendo. E ali os discípulos estavam perdendo algo que era extraordinário, VIP, algo que eles pensaram que não iam encontrar mais, algo que eles estavam esperando há muitos anos, o Messias. E quando o Messias vem, ele é executado na cruz, mas ninguém sabia que verdadeiramente aquele era o verdadeiro Messias, Filho de Deus. Mas ao ele ser executado, ao ele ser morto na cruz, todos achavam que tudo tinha acabado, mas não, tudo estava começando. Eita Deus! E assim é a nossa vida. Quando você pensa que tudo está acabado, que você perdeu aquele ente querido, que você perdeu um da família, que você perdeu uma pessoa, você não perdeu. Você vai o encontrar ainda na eternidade. Diga glória a Deus. Então a morte já foi vencida por Jesus Cristo. Mas eles não tinham ainda observado isso. Eles não tinham sentido isso, porque nós estamos acostumados a ver a pessoa em nossa frente, estamos acostumados a ver o corpo, a carne, nós estamos acostumados a ver a matéria, mas não estamos acostumados a ver o Espírito. Eita Deus!
Quando nós acostumamos a ver o Espírito, nós não vamos mais ter medo da morte, receio da morte. Aleluia. Então, a morte não é o fim, a morte é o começo de uma vida eterna. A morte é o começo de algo que você vai receber, o galardão lá no céu. Aleluia. Então, Paulo fala assim: viver é Cristo, morrer é lucro. Aleluia. Quem está em Cristo, a morte já não faz mais sentido, porque foi vencida por Cristo. Ele está com a chave do céu, da terra e debaixo da terra. E quando nós falamos a respeito da ressurreição de Jesus, nós aprendemos aqui com João, que escreveu, capítulo 20, que realmente Maria vai ao sepulcro, mas ela chega lá de madrugada e vê a pedra removida. A pedra tinha 3 toneladas. Quem foi que removeu? Algum homem removeu? Lá não tinha guindaste, não tinha nada disso que nós temos nos dias de hoje. Aleluia. Cavalos eles iam puxar? Precisava ter uma frota. Como é que fizeram aquilo? Como é que aconteceu aquilo? Aleluia. Para você ver a força espiritual que Deus tem, a força que o nosso Deus tem e a força do que Ele enviou lá para remover a pedra. Simplesmente 2 anjos. E foi removida a pedra. Maria Madalena fica atônita, ela fica olhando, pensando: meu Deus, remover a pedra. Versículo 2: então correu e foi ter com Simão Pedro e com os outros discípulos a quem Jesus amava, e disse-lhes: tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos aonde puseram. Outra coisa que eles não lembravam, que Jesus sempre falava: eu vou voltar ao Pai. Por enquanto vocês não vão entender o que está acontecendo, porque eu vou para onde vocês não podem ir agora, mas depois vocês irão. Eita Deus! E a mesma coisa eu te falo hoje, a mesma coisa eu falo para você, falo para mim, falo para a humanidade, falo para você que está nos ouvindo, está nos assistindo. Aleluia! A morte não é o fim, é o começo de uma vida eterna para todos nós. Aleluia! Então Maria corre e avisa a todos eles. Versículo 3: saiu pois Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro, e abaixando-se viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Aleluia. João chegou primeiro, mas ele não entrou. Aleluia. O receio, com medo de alguma coisa. Quando você vai no cemitério também você fica meio receioso, não fica? É sempre assim. É um silêncio, é algo que foi o fim. Mas não deve ficar receoso, você deve ficar feliz, alegre. Aleluia. É melhor você estar num velório do que você estar numa festa, porque aquela festa um dia você sabe que vai acabar, mas o velório você vai ver que é o início de algo importantíssimo para todos nós, que é a vida eterna. Então entrou, versículo 6, então Simão Pedro seguindo chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis, e o lençol que estivera sobre a cama, a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado no lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu. Mas por que eles viram os lençol dobrado e eles creram? Porque eles têm esse costume de, quando eles vão almoçar ou comer em algum lugar, sentar na mesa, existe um pano em cima da mesa onde você vai comer primeiro. O judeu ainda tem esses costumes até hoje, e eles pegam, acabam de comer, depois eles dobram esse lençol, ou então um pedaço de pano, e dobram
e deixa ali em cima. O que quer dizer? Para eles quer dizer que eu vou voltar. E Jesus fez a mesma coisa. Ele dobrou o lençol e deixou na cabeceira da cama, dizendo: eu vou voltar. Aleluia. Pois ainda, por isso que eles creram, pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para casa. Imagina, Jesus sempre falava da Escritura. Olha, eu vou morrer, mas ainda não é o fim. Eu voltarei para buscar todos vocês. Vou preparar lugar a todos vocês. Então, naquele momento que eles viram que não tinha mais o corpo ali, porque enquanto tinha o corpo, você ainda vai lá. Tem muitas pessoas que, quando uma pessoa é enterrada lá no cemitério, no Brasil tem esse costume, vai lá e coloca flores, vai lá e vai rezar no túmulo, vai lá e vai fazer isso, fazer aquilo e tudo. Para nós crentes já não é necessário mais isso, né? Aleluia. Porque para nós, se já morreu a carne a ser destruída, mas ele vai estar no sono, no seio de Abraão, aguardando Jesus ir buscar sua noiva, para que ele passe pelo tribunal de Jesus, e se aprovado, estará lá no reino, se não ficará aqui. Então nós vemos isso, e lendo na Escritura do Senhor, eles ainda não estavam entendendo o que estava acontecendo, sendo que Jesus falou, mas na verdade eles ouviram Jesus falar, mas ainda eles estavam em dúvida. Assim como você fica em dúvida se Jesus existe ou não existe, se você deve esperar ele ou não deve esperar, ou se você crê ou não crê, você ainda fica em dúvida, porque a carne é fraca e nós somos pecadores. Porque se nós cremos, nós fazemos tudo como Jesus quer que nós façamos. Mas por enquanto, nós estamos ainda no exame, para que nós possamos ver se passa nessa prova. E tem muitos se reprovando já. Porque Jesus é que nem você quando vai tirar carta aqui no Japão. Se você não atingir os 90 pontos, você não recebe a sua carta. Eu, por exemplo, fui 8 vezes lá e recebi só na 8ª vez. Tem gente que vai na primeira e já acerta, né? Agora tem gente que vai 3, 4 vezes e tem que pagar cada exame. E assim é nós com Jesus. Se você não fizer tudo certinho, você não vai aceitar os 90 pontos e você não vai entrar no reino dos céus. Então aqui, quando nós estamos vendo que eles tinha que ser como a Escritura estava escrito, como Jesus estava falando todo o tempo com eles, eles voltaram para a casa onde estavam os discípulos. Eu acredito que eles todos ali reunidos, veja bem, gente, o corpo não está lá, mas o pano que estava envolvido a ele está dobrado, como o nosso costume, que ele falou que vai voltar. Ei, e você acredita que ele vai voltar a segunda vez? Você crê nisso? Que ele vai voltar da mesma forma que ele subiu pelas nuvens? Ele nem vai descer na terra, ele vai vir na nuvem e ficar em cima? Eita Deus, vem buscar a noiva, vem buscar a igreja. Você está na igreja? Se ele vir agora, você está na igreja? Onde você está nesse momento? Que ele vem buscar a noiva. Quem tiver na noiva sobe, quem não tiver vai ter que esperar, porque a noiva sobe, depois ela desce a tornada, ela desce para pregar o Evangelho. E se você não tiver, nós vamos descer para que nós possamos pregar o Evangelho para você. Você crê nisso? Se você não crê, como os discípulos também não estavam crendo, aleluia, eles não estavam crendo, por isso que eles estavam presos, trancados lá no quartinho deles, não sei aonde, na casa deles estava trancado, que eles não estavam conseguindo entender, porque perderam, morreu, acabou. Morreu, acabou. Não, morreu, iniciou. Vai começar uma outra vida eterna.
Paulo fala: morte, onde está o seu aguilhão? Aonde está a morte? Para você e para mim que é crente. E aí Jesus, como vê que eles estão nessa situação, e amava todos os 12 discípulos e mais os discípulos que estavam andando com ele, começou com 12, depois virou 70, depois foi virando uma série. E aí, como estavam tudo reunidos lá na casa, lá trancado com medo dos romanos, Jesus aparece a Maria Madalena, porque foi a primeira que foi de madrugada lá no túmulo lá, e foi a primeira que viu a pedra removida, só que ela não quis entrar, foi avisar os irmãos. Outro erro dela: medo, receio. Está morto, eu não vou entrar aí não. Tem muita gente que tem esse receio, né? Está morto, não chega nem perto. Mas não é assim. Como ele viu que Maria foi lá avisar os irmãos, e os irmãos desceram, João, que é João, deitado no coração de Jesus, não quis entrar. Quem entrou foi Pedro, porque Pedro era bipolar. Quando ele ia, ele metia as caras, não queria saber. Por isso que ele foi o líder da igreja. Tem que ser pulso firme. Pastor, você que é pastor, pulso firme. Quantos pastores estão aí se matando por causa, fica depressivo, um monte de coisa? Não, pulso firme, prega a palavra, quer, não quer, amém. Acabou. Podemos ficar passando a mão na cabecinha. Estamos num tempo que ou converte ou não converte. Ou joelho no chão e Bíblia no coração, ou então, paciência, vai esperar a segunda vez, vai ficar na tribulação. Jesus aparece a Maria Madalena, porque foi a primeira que foi lá e não ouviu. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando, e enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo, e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e o outro aos pés. Maria Madalena, aí ela tem a coragem, primeiro chorou, ah meu Deus, é como você vai no velório, né? Todo mundo chora, ai meu Deus, e aquela coisa toda. Sentimento de perda, mas não perdeu, ganhou. Não é um sentimento de perda da morte, é um ganho da vida eterna. E aí ela viu sentados 2 anjos, versículo 13. Então eles lhe perguntaram: mulher, por que choras? Ela lhes respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei aonde puseram. Levaram o corpo e não sabem onde puseram. Ela está pensando, porque ela queria ir lá, passar o bálsamo no corpo dele, né? Eles tinham essa mania, colocar um pano de linho branco e passar os produtos que eles tinham naquela época para manter ali, né, o corpo. Ela pergunta para ele: aonde puseram? Versículo 14: tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Ela volta para trás do túmulo, sai do túmulo, volta para trás e vê Jesus em pé, mas não reconhece. Por quê? Para ela estava morto. Para Maria Madalena, Jesus estava morto, estava deitado, estava morto, porque morto não fica em pé, morto fica deitado. Aleluia. Porque sai a alma, sai o espírito. Então ela não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? Né? Mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, olha só, não aprendeu nada. Maria andou direto com Jesus, nas caminhadas de Jesus, nas pregações de Jesus, nos milagres que Jesus fez, mas não entendeu absolutamente nada. Assim como nós também não entendemos, ficamos em dúvidas com tudo, damos mais ênfase para as coisas do mundo do que para as coisas de Jesus, para as coisas espiritual.
a palavra de Deus, né? Porque está tão fácil, está tão próximo, que nós falamos assim até, depois eu vejo isso. Primeiro eu vou fazer as coisas que eu preciso fazer nesse mundo para me manter, e depois eu vejo isso. Tem que ser ao contrário, primeiro as coisas de Deus, depois as coisas do mundo. Aleluia. Se você quiser ser bem sucedido. Ela, supondo ser um jardineiro, respondeu: Senhor, se tu tiraste, dize-me aonde puseste, e eu o levarei. Ainda insistiu: se foi o Senhor que tirou o corpo dele aí de dentro, me fala onde que está, que eu vou levar ele. Aleluia. Olha como o ser humano realmente ele é fraco espiritualmente. Se naquela época eles estavam mais junto com Jesus, andava com Jesus, comia com Jesus, dormia com Jesus, ela passa por isso. Imagina nos dias de hoje. Como você vai entender o sobrenatural? Como você vai entender as coisas espirituais? Se a sua preocupação é mais com as coisas materiais, como que nós vamos entender? Versículo 16: disse-lhe Jesus, Maria. Quando ela falou Maria, sabe o que ela sentiu? Aquela voz que ela ouvia sempre. Aquela voz que ela ouvia sempre quando Jesus andava com eles. 3 anos e meio. Aquela voz doce. Aquela voz que quando fala arrepia até o cabelo. Maria ficou toda arrepiada. Veja bem, disse Jesus, Maria. Ela voltando-se lhe disse em hebraico, Rabone, que quer dizer mestre. Por quê? Veja bem, vou passar algo para você que é sobrenatural e que é revelação. Quando você ouve a voz de Jesus, do Espírito Santo, de Deus, você reconhece. Por que você reconhece? Que arrepia todo o corpo. A tua alma balança dentro de você. Meu Deus, o teu espírito, com gemidos inexprimíveis, você sente a presença. Você muda o seu palavreado. Se você estava orando, falando palavras em português, você muda para a palavra da língua dos anjos. Por algum momento, presta atenção nisso quando você está orando. Por algum momento, você esquece aquela palavra em português, que você, brasileiro ou outra língua, e você começa a falar uma palavra que você nunca ouviu. Uma palavra que você nunca viu, por mais pequena que seja, mais fraquinha que seja, você fala. Sabe quem está te instruindo e quem está te mostrando que você vai começar a falar em língua dos anjos, mais próximo do Espírito Santo de Deus, do reino? É o Espírito Santo. Ele começa a mover. E aqui, quando Maria ouviu a palavra Maria, ela sentiu aquela palavra que arrepiou ela inteirinha, e ela entendeu que era o mestre que estava ali na frente dela, e não era o jardineiro. Estava vestido de jardineiro, mas não era o jardineiro, era o mestre, era Jesus. Por isso que ele apareceu para ela como jardineiro, para ver se ela reconhecia a voz dele. E você reconhece a voz de Jesus quando você está orando? Aleluia! Quando você se concentra e quando você começa a orar, sem preocupação nenhuma na tua mente, na tua alma, no teu espírito, quando você se entrega verdadeiramente no amor dele, você vai sentir isso. Presta atenção. Você vai sentir isso, e quando você sentir isso, dê continuidade.
Dê continuidade. O batismo no Espírito Santo está próximo. Dê continuidade. Não deixa falhar isso. Não deixa isso aí passar em branco. Se você der continuidade, você vai fazer que nem Maria. Você vai reconhecer a voz do Espírito Santo. Você vai reconhecer a voz de Jesus. Porque o Espírito Santo, quando fala, Jesus está falando, Deus está falando. Ele está aqui para isso. Segura essa revelação para você. Você vai começar a entender, você vai mudar totalmente sua maneira de pensar, de ser. Teu espírito vai fortalecer, as coisas vão fortalecer espiritual na sua vida. Você vai dar mais ênfase, você vai dar mais lugar para o Espírito Santo. Presta atenção. Quando ela ouviu a palavra Maria, ela voltou e falou: mestre, recomendou-lhe Jesus. Jesus não perdeu tempo. Já que você me reconheceu, já que você sentiu a minha presença, ele não perdeu tempo. Recomendou-lhe Jesus: não lhe detenhas. Não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos. E disse-lhes: subo para o meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Ele está falando: eu vou ao Pai, mas é o Pai de vocês também. Eu vou para o meu Deus, mas é o Deus de vocês também. Reconheça isso. Então saiu Maria Madalena anunciando aos discípulos: viu o Senhor, ela falou. Eu vi o Senhor. E quem acreditou nela? Fala para mim. Quem acreditou nela? É que nem você está falando, é que nem eu falar para você uma revelação, é que nem eu profetizar na sua vida, é que nem eu falar para você assim: eu vi o Senhor. Você vai acreditar? Não vai, porque você não viu. É a mesma coisa que você está pregando a palavra, você não está, às vezes nem está aqui. Você que está nos assistindo, você está na igreja, você nem está aqui, você está pensando no que você vai fazer depois. Você não está buscando uma revelação da palavra que está sendo dita para você, por mais simples seja a palavra, porque a Bíblia todinha é revelação. Você não está prestando atenção, você está preocupado com isso, com aquilo, com o calor, com a cadeira que está dura, ou então com as coisas que não estão, ainda precisam fazer depois, o horário está passando. E não é assim uma vida com Jesus. Não é assim uma vida espiritual. Uma vida espiritual é uma entrega, é uma mudança. O que eu devo fazer para te seguir, Jesus? Pega a tua cruz, negue-se a si mesmo e vem após mim. E aí? Então Maria, quando chega lá e fala para eles: eu vi o Senhor. E contava que ele lhe dissera essas coisas. Quem ia acreditar na mulher? Quem ia acreditar na Maria? Quando as pessoas vêm para você e falam essas coisas, e as pessoas falam assim: isso aí está mentindo, então está querendo dar de bom, está querendo mostrar não sei o quê. Por isso que nem eu preguei ontem que o segredo com Deus. Ontem eu preguei segredo com Deus. Tem muitas vezes que você tem que guardar segredo com Deus, só você e Deus, e não sair falando. Se você for falar, tem que falar com uma pessoa espiritual, uma pessoa que vai entender o que você está falando, porque na hora que você falar, ele vai sentir também. Se você não conseguir isso, se você não conseguir, guarda para você o segredo com Deus. Não é para qualquer pessoa que você sai falando, não. Não é para qualquer grupinho não que você sai falando, não é para qualquer pessoa que você sai falando. A pessoa às vezes te interroga, a pessoa muitas vezes quer arrancar alguma coisa de você, e quer arrancar a tua luz, ele quer apagar a tua luz. Anda com você e você fica falando tal coisa, disso, daquilo, que Deus falou, que Deus sei o quê, papapá, papapá. E às vezes Deus não falou coisíssima nenhuma, ou se ele falou, você devia guardar com você. Ou então você fala com uma pessoa espiritual.
Uma pessoa que vai entender porque ela vai sentir na hora. Fico falando para qualquer um. A pessoa se converteu ontem. Converteu ontem, já hoje está falando. Não é assim não. Maria andou 3 anos e meio com Jesus, com os discípulos todos. Mesmo assim, ficaram em dúvida. Ela ficou em dúvida quando chegou lá em frente o local onde que ele foi enterrado. Onde ele estava dentro da gruta, que eles não enterravam, ficar dentro da gruta. Então, contava a ela que disseram essas coisas. Veja bem, Jesus aparece aos discípulos. Ela contou. Se muita gente estava em dúvida, que nem aqui eu estou pregando a palavra, se você está em dúvida na sua mente, você que está nos assistindo, você está na igreja, está em dúvida na tua mente, que não é bem isto, então você segue o seu caminho. Agora, se você não tem dúvida que a palavra está sendo pregada, o Espírito Santo está tocando no teu coração, está tocando na tua alma, no teu espírito, então ouve e pratica. Jesus aparece aos discípulos. Eles estavam ali, tudo dentro daquela casa ali, ó, aquela porta ali, ó, tá ali, tudo ali dentro, preso, trancado. Quem batia ali já ficava preocupado. É os romanos. É gente que vai nos matar, vai nos crucificar, vai fazer que nem Jesus. Perseguição direta. Até hoje você tem perseguição. Você pensa que você não tem perseguição? Você tem perseguição sim. Todos nós temos perseguição. Não é perseguição do ser humano, do seu vizinho, da pessoa que trabalha com você, ou com a pessoa que está assim, que quer mal o seu, que não sei o quê, pessoa que não gosta de você. Não é isso não. É perseguição dos principados e potestades. Perseguição do diabo. Os demônios estão ao redor. E se você não ora, não se brinda com a couraça do Senhor e oração, capacete de salvação, ele vai entrar. Por isso a importância do devocional logo cedo, a oração. O crente tem que orar o dia inteiro, toda hora, todo momento. Principalmente quem está em cima do altar. Já estou explicando uma coisa para você, pastor, obreiros, que tem cargo na igreja. Ora, irmão, brinda, não dá moleza. O bicho está de redor. Ele vai te enfraquecer, uma hora você vai largar tudo. Como a gente vê muitos largando aí. Tem pastor que voltou até a fumar. Por quê? Não vigiou. Então você, crente, tem que vigiar. Ah, estou cansado, não dá para orar. Ah, meu Deus, não dá. Oração você faz em qualquer lugar. Não precisa ser um lugar específico. E eles presos lá, versículo 19, ao cair da tarde daquele dia, primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles, e disse-lhes: paz seja convosco. Amém? Jesus não perdeu tempo. Ele já dominou a matéria, porque o corpo dele estava glorificado. Ele já dominou a matéria, passou pela porta, a matéria já não tinha nada a ver com ele mais. É o que vai acontecer conosco também. Passou pela porta, já sentou no meio dos discípulos e falou assim: a paz esteja convosco. Jesus, quando chega em você, não explica, não, ele pede explicação para você não. Se você está com o espírito firme nele, se você confia e crê, se a fé em você está inabalável, ele nem precisa pedir cartão para você, não precisa de explicação, currículo, nem nada. Ele entra e acabou e fala: agora você é meu. E esses aqui andavam com ele e estavam lá trancados com medo. Ele senta no meio deles e fala: paz seja convosco. Versículo 20: e dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado, e alegraram-se. Portanto os discípulos ao verem
o Senhor. Por que ele fez isso? Mostrou as mãos, mostrou o lado, mostrou o pé, que estava furado. Era o cartão de visita de Jesus, para eles se acreditarem, porque ele sabia que são fracos e pecadores como nós. Então ele já entrou, já passou pela porta e já sentiram que, meu Deus, aquilo pegou fogo no meio deles ali. Aquilo já sentiu todo mundo o arrepio. Ele sentou e falou: paz convosco. Eles ainda ficaram pensando: o que será que é isto? Aí ele pega, estende as mãos e diz: aqui ó, sou eu. Só para crer. E você, para crer, você quer que faz o quê? Mostra o que mais para você? Você quer que mostre mais o que para você? Seguir Jesus, aceitar Ele como único sujeito e salvador da sua vida. Você quer que mostre mais o que? A Bíblia já diz tudo. Aleluia. Aí eles se alegraram, porque eles viram as marcas de Jesus, o currículo, o diploma de Jesus. Você que é cheio de coisa de credencial, de diploma, irmão, Bíblia, estudo, teologia, você nunca vai se informar. Nenhum de nós. Nunca. É algo que nós, pode pegar diploma, pode pegar carteirinha, tem muita carteira falsa por aí, dá carteirada, isso, aquilo. O que manda nas suas pregações, o que manda na palavra, o que manda em tudo é o Espírito Santo quando você sobe no altar. Não é o seu diploma não, não é só credencial. Não adianta. Por mais que você estuda, por mais que você vá buscar, você não sabe nada, como eu, como todos nós. Quem sabe tudo é o Espírito Santo quando você sobe aqui para Ele revelar. E tem que ser com muito temor e tremor para você falar da palavra de Deus. Porque tem um que está de olho em você, está com a luneta na tua vida, para derrubar você, para destruir a sua família, destruir a sua vida. Ele está que nem sniper, só esperando você dar uma chance, para ele apertar o gatilho, para derrubar você, como derruba muitos. Tem pastor que até se mata. Por quê? Você não se prepara, você não alimenta a matéria no tempo certo, aleluia, e não tem contato com a energia, que é o Espírito Santo. Para ter energia todos os dias, é oração todos os dias, para você se fortalecer, para sair desse mundo aí, onde jaz o maligno, aleluia. E quando você está na casa do Senhor, casa de oração, você está protegido, isso eu te garanto. Mas quando você sair lá fora, se prepara, já leva o capacete de salvação, a couraça, a armadura, porque a seta já está esperando você. Aleluia. E disse-lhe, versículo 21, disse-lhe, pois, Jesus outra vez, paz seja convosco. De novo ele falou. Eles ficaram meio assim, meio, opa, viu a mão dele, tudo. Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, ele sempre falou isso, os 3 anos e meio que andou com eles, eu também vos envio. Da mesma forma que o Pai enviou ele para pregar o Evangelho, para fazer os sinais de prodígio, para mostrar o reino de Deus, aleluia, para ressuscitar o morto, para andar sobre as águas, para parar a tempestade, para abrir os olhos do cego, curar o leproso. Ele está falando, eu também envio vocês. Veja bem.
E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Glória a Deus. Sem autorização do Pai Todo-Poderoso, Jesus não fazia nada na terra. Tudo, ele ia de madrugada orar, pedir para Deus revesti-lo, porque ele era carne, estava como humano aqui embaixo, revesti-lo, e ele saía e acontecia tudo no nome do Pai. E agora, como ele ressuscitou, pegou a chave do céu, da terra e debaixo da terra, agora é em nome de Jesus. Então ele aparece aos discípulos e sopra sobre eles o Espírito Santo, enche eles com autoridade, porque ele ia subir ao Pai e tinha que deixar eles para fazer a obra. Então assopra o Espírito Santo sobre eles, e quando ele assopra o Espírito Santo sobre eles, aí, aleluia, ele fala: recebei o Espírito Santo. Versículo 23: se de algum perdoardes o pecado, serão perdoados, serão-lhes perdoados. Se lhes retiverdes, serão retidos. Aleluia. Autoridade para todos aqueles discípulos que ele apareceu depois na porta. É tipo assim: se você pregar o Evangelho, a palavra do Senhor, aceitar e praticarem, amém. Se não praticar, risca da lista. Ele soltou de dois em dois e foram nas casas e falou assim: você entra na casa e fala para o Senhor. Se aceitarem abrir a casa para você entrar, você vai lá, ora, você fica ali. Mas se não aceitarem, sacode a poeira da sandália, tira a paz que vocês os deram àquela casa e vai para a casa seguinte. E é assim que tem que ser a pregação. Se você aceita a pregação, não tem que passar a mão na cabecinha, não tem que segurar porque é dizimista, que é ofertante, não tem que estender tapete vermelho porque ajuda a igreja, não. Tem que se converter, tem que mudar de vida, porque a salvação é individual. Não tem que ficar aí com blá blá blá, festinha, um monte de coisa, não. Não precisa ter igreja cheia, tem que ter igreja convertida. É isto. Talvez estão te ensinando errado, estão te enganando. Porque a palavra é a verdade. E o que nós pregamos é a verdade. Então eles receberam a autoridade do Espírito Santo, e eles saíram com a autoridade de Jesus Cristo. Se vocês perdoarem os pecados, são perdoados. Se vocês não perdoar, retiver, então não serão perdoados, serão retidos. Aleluia. Mas aí aparece no meio deles um incrédulo. Aparece Tomé, que é incrédulo. Para você ver que no nosso meio também até hoje tem mais incrédulos do que pessoas que creem no Senhor Jesus Cristo. Se no meio dos discípulos tinha incrédulos que andavam com Jesus, imagina no nosso meio, que pessoa nem ouve a palavra, nem vai na igreja, nem estão aí, vai uma vez por ano, uma vez por semana, vai quando tem festa. Faz uma churrascada depois do culto aqui para você ver se não vem umas 100 pessoas. Estou interessado em alimentar sua carne, entendeu? Não quero alimentar o espírito, não quero andar no espírito. A incredulidade de Tomé. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Didimo, não estava com eles quando veio a Jesus. Ele não estava no meio deles quando veio Jesus. É isso que eu estou te falando. Você fala com uma pessoa a respeito de Jesus, a respeito da palavra, não sei o que, não vai acreditar. Tomé, que andava com os discípulos, que andava com Jesus, olha só o que ele aprontou. Ora, Tomé, um dos 12 chamado de Didimo, não sei o que, disseram-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu:
se eu não vi nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Olha aí. Tomé, que andava com Jesus 3 anos e meio, vendo os milagres de Jesus, vendo tudo, depois que Jesus foi crucificado, para ele acabou. Morreu, acabou. Aleluia. Tomé, para você ver que a nossa luta para pregar o Evangelho, a palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada, que é a verdade, é uma luta nos dias de hoje. Tem muitos Tomé por aí, muitos Tomé, até dentro da igreja. Eu estou procurando qual igreja que eu vou ficar. Geralmente eles querem igreja que tem povo, que é para ir lá bater papo, não sei o que, vender alguma coisa, fazer uma negociação, tal, não sei o que, ou está procurando uma namorada, ou está procurando alguma coisa, tudo por interesse. Mas vir e sentar na cadeira e ouvir a palavra do Senhor, aceitar a palavra do Senhor e andar nos caminhos do Senhor, está difícil. Está difícil. Pode peneirar hoje em dia que você vai encontrar muito pouco. Como Tomé disse essas coisas, e Jesus é onisciente, onipotente e onipresente, ele aparece novamente aos discípulos. Jesus aparece novamente aos discípulos. Passado 8 dias, passou 8 dias, Tomé falou daquela forma. Passado 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos e Tomé com eles, estando as portas trancadas. De novo, veio Jesus, depois de uma semana estavam com as portas trancadas. Veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. Jesus veio de novo, viu que as portas estavam trancadas, passou pela porta, sentou de novo, falou: paz está convosco. Por quê? Ele foi socorrer Tomé. Ele foi socorrer Tomé. Aí diz assim: e logo disse a Tomé: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e ponha no meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Entendeu? Ele foi socorrer Tomé. Põe aqui, meu filho, vem aqui. Mas por que ele foi socorrer? Porque Tomé andou com ele. Como estava triste que ele morreu, que ele foi embora, que ele desapareceu, então Tomé estava tomando até outro caminho. Mas aí ele chega: vem aqui, meu filho, vem aqui, coloca o dedo na minha mão aqui. Ele foi lá e colocou. Agora coloca a sua mão aqui do lado aqui. Ele foi lá e colocou, furado, tudo furado. E Jesus faz desse jeito. Quando Ele quer você, quando Ele conhece o seu coração, você pode ser o que for. Ele vai trazer você para perto dele. Ele vai te mostrar algo bem simples, comum, normal. Ele não quer desistir de nenhum de nós, porque Deus não quer desistir de nós. Ele não quer desistir de nenhum de nós, porque Ele pagou um preço muito caro por nós. E muitos que fazem pouco, que nem Tomé fez, ele aparece e mostra. Foi assim com Paulo, que perseguia ele, mas conhecia a palavra, perseguia a igreja. Ele pega Paulo numa situação e coloca numa situação para que ele possa entender que quem estava falando com ele é Jesus. Ele faz de duas formas: ou ele traz você por amor, ou ele traz você por dor. E olha o que acontece com o nosso amigo Tomé, o irmão Tomé. Ele fala: não seja incrédulo, mas seja crente. É o que a gente pode falar para você, para mim, para todos nós. Não seja incrédulo, meu irmão, seja crente. Aleluia.
Já é crente de verdade, uma fé inabalável. Eu creio e acabou, e falo dele, amo ele, e ninguém chega perto de mim não. Tenha vergonha de nada não. Se você se envergonhar de Jesus, ele vai se envergonhar também perante o Pai de você. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Pronto. Ali mesmo se arrependeu e já, pelo amor de Deus, quem sou eu? Me perdoe. Eu acredito que ele ajoelhou na frente de Jesus. Me perdoe, Senhor meu e Deus meu. É assim que nós temos que ser. Se arrependeu mesmo, Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus. Olha o que Jesus disse para ele. Você pensa que Jesus passava a mão na cabecinha? Não passava a mão na cabecinha não. Não tem essa conversa não, de passar a mão na cabecinha, de tratar você bem porque você é amigo do pastor, é amigo disso, daquilo. Que conversa mole isso aí, rapaz? Vai se converter? Vai ganhar almas por aí? Disse-lhe Jesus: porque me viste, creste? Bem-aventurados os que não me viram e creram. Aleluia. Tem muitos dizendo por aí assim: que Jesus não vai voltar, Jesus não vai fazer isso, não vai fazer aquilo, Jesus não existe, Jesus é isso, aquilo. Tem muitas crenças aí dessa forma. Jesus é isso e aquilo. Nós crentes não. Nós crentes que lemos a palavra de Deus, os pergaminhos que foram encontrados lá no Mar Morto, nas cavernas, há 2000 anos atrás, foram traduzidos na nossa língua. Nós lemos, nós cremos e nós vamos seguir a Bíblia Sagrada. Se você está interessado, seja bem-vindo. Se você não está interessado, irmão, procura o teu caminho. A palavra foi pregada. Aí eu vou te falar o objetivo desse evangelho. Eu vou te falar por que nós pregamos a palavra. Eu vou te falar por que a palavra tem que ser pregada. Eu vou te falar por que você é crente agora. Você que está nos assistindo e você que está na igreja. Por que você é crente? Se você não entendeu ainda por que você é crente, se você era católico, você era católico. E se você vai entender agora por que você é crente, a palavra crente é você crer em alguma coisa. Aleluia. Então eu vou te falar agora por que você é crente. O objetivo desse evangelho, presta bastante atenção. Na verdade, fez Jesus, diante dos seus discípulos, muitos outros sinais que não estavam escritos nesse livro. Quer dizer, além dos sinais que estão escritos aqui, que nós lemos e vemos e tudo, ele fez muito mais outros sinais que ele falava assim, ele saía de cena. Ele fazia os sinais e saía de cena. Hoje não, você faz um sinal ou inventa um sinal, tira uma selfie de mim, põe no Facebook, põe no Instagram, põe isso, põe aquilo, pensando que a sua igreja vai encher. Aleluia. Inventa muitos sinais. Você vai dar conta de tudo isso aí, irmão. Fica mentindo, falando uma série de coisas, tudo que Jesus não mandou falar, fica profetizando, dando profetada. Deus não mandou falar absolutamente nada. Não acontece nada, fica iludindo o povo. E muitos aí ficam pedindo só dinheiro, pedindo dinheiro, e não faz absolutamente nada. Tem gente passando fome, passando necessidade, entrega tudo. Está enganando quem? Olha o que Jesus falou aqui. O objetivo desse evangelho, na verdade, é Jesus diante dos discípulos, muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Esses, porém, foram registrados para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. O nosso objetivo e o nosso fim, aleluia, que nós temos um fim nessa terra, nós só estamos de passagem e peregrinando nessa terra. O nosso fim é esse. Se nós cremos, teremos a vida eterna no nome dele. Você quer essa vida eterna para você, ou você quer só essa vida aqui da terra? Porque a hora que você morrer,
Para onde que vai a tua alma, o teu espírito, você sabe? Você já deu manutenção nela, na sua alma, no teu espírito, para você agradecer a Deus pela alma, pelo espírito, senão você não estaria vivo? Você sabe para onde vai? Nós temos a certeza. Nós crentes que cremos, temos a certeza que estaremos na vida eterna com Jesus Cristo. Para isso tem um preço que nós pagamos. Andar no fruto do Espírito, não no fruto da carne. Mesmo assim, muitas vezes dá um deslize e a gente tem que se arrepender, pedir para Deus nos perdoar. E Ele é longânimo, Ele é poderoso, amoroso, pela sua misericórdia, que Jesus conquistou para nós a graça na cruz. Ele faz com que Deus venha nos perdoar. Aleluia. O arrependimento de todo o coração, não uma iniquidade. Uma iniquidade, perguntaram para mim, o que é uma iniquidade? Iniquidade é o arrependimento do mesmo pecado que você pratica. Por exemplo, você se prostituiu, você se arrependeu, aí você vai pela segunda vez se prostituir de novo, se arrepende, depois vai a terceira vez se prostituir, se arrepende. Isso é iniquidade, irmão. Qualquer pecado que você repete, se arrepende, é iniquidade. Ou você pensa que é assim, eu peco e depois me arrependo, eu peco e depois me arrependo. Todo mundo confunde com o ladrão da cruz, que se arrepende naquele momento, mas vai saber qual é o pecado dele, porque Jesus falou que ainda hoje estará no paraíso comigo. Sonda o teu coração e saiba o que Jesus quer na sua vida, em nome de Jesus. Até aqui nós pregamos a palavra do Senhor, porque nós vamos ministrar a ceia do Senhor e nós vamos encerrar esse culto e depois nós estaremos ministrando a ceia do Senhor em nome de Jesus. Você que nos acompanhou, que Deus abençoe a sua vida, Deus dê uma semana de vitória para você, que você guarde essa palavra, viva essa palavra e ande com o nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Para que você seja salvo, para que você salvo, que a sua família também seja salvo e para que todos nós possamos nos encontrar lá na vida eterna, nas casas, nas mansões que o Senhor Jesus Cristo está nos preparando para todos nós, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar então e agradecer ao Senhor por esse culto, por essa palavra, em nome de Jesus. Pai querido, Pai do poder e glória, te agradecendo por essa palavra, por esse ensinamento, meu Deus, que despertou em nossa mente, em nosso coração, em nossas vidas. O primeiro a receber sou eu aqui em cima do altar, a revelação do Espírito Santo, para transmitir para os teus filhos que estão na igreja, os teus filhos que estão na live, que todos sejam alcançados, que desperte sobre eles o amor do Senhor, e que eles andem no amor do Senhor, verdadeiro Senhor, para que realmente eles possam ser salvos, meu Deus. Meu Deus, que o Espírito Santo possa tocar em cada vida, abençoando, transformando, meu Deus, e que essas vidas possam reconhecer o Senhor Jesus Cristo como o único bem salvador de suas vidas, entregando suas vidas ainda hoje para o Senhor, aleluia, sendo batizado nas águas, meu Deus, e buscando o batismo do Espírito Santo. Pai, fale no coração de cada um deles, meu Deus, abençoando, protegendo, guardando a cada um deles, ó Pai, debaixo das tuas mãos poderosas, e eles venham saber, Senhor, que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso em nossas vidas, que não venham ser que nem o Tomé, porque viu, aleluia, a Jesus com as mãos furadas, o lado furado, os pés furados, e creu. Mas o Senhor falou, bem-aventurado aquele que não viu e crê. Então você que não viu, você possa crer que o Senhor Jesus Cristo está aí, que o Senhor Jesus Cristo está esperando a todos nós nos arrependemos e andarmos no caminho dele e aceitar ele como o único supremo salvador de nossas vidas. Aleluia. E você possa estar tendo um encontro com o nosso Senhor Jesus Cristo. O Espírito Santo está aí para falar a verdade, e ele realmente é o caminho, a verdade e a vida, o Senhor Jesus Cristo, que morreu na cruz por todos nós. E hoje nós vamos comemorar, aleluia, celebrar a ceia do Senhor, a qual, em memória, no último dia, antes dele ser crucificado, ele celebrou a ceia do Senhor. E hoje, em memória, estaremos celebrando a ceia, reconhecendo, renovando a aliança com o nosso Senhor Jesus Cristo,
em nome de Jesus. E o nome do Senhor venha a ser glorificado. Que você tenha essa oportunidade de participar também da ceia, aí na sua igreja, onde você estiver. Se você não tem, vem para a nossa igreja participar da ceia do Senhor, uma vez no segundo domingo de cada mês, e o nome do Senhor seja glorificado e exaltado para sempre. Que Deus possa abençoar a sua vida, a sua família, protegendo e guardando, através do poder dele, em nome de Jesus. Que o Espírito Santo envolva você e que você possa reconhecer o Senhor Jesus Cristo na sua vida e na sua família. Que tudo seja para a honra e glória do nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso. Eu peço ao nosso Senhor, ao nosso Deus Todo-Poderoso, e agradeço por essa oportunidade de estar pregando o Evangelho, a palavra do Senhor aqui nesse país, Japão, e o nome do Senhor venha a ser glorificado e exaltado para sempre. Em nome de Jesus, que todos sejam abençoados pelo poder do nosso Deus. Eu peço ao Senhor e agradeço no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Glorificado e exaltado no Senhor. Levante, vamos ministrar a bênção apostólica a todos vocês que estão nos assistindo. Inventando você estiver também, levanta as tuas mãos para o alto em nome de Jesus e receba a bênção apostólica. A graça do Senhor Jesus Cristo, o Rei da Glória, o amor de Deus, Deus Todo-Poderoso, o Altíssimo, o Papai, a majestade, a grandeza e o poder, o Criador, o Papai de todos nós, e a comunhão do Senhor Espírito Santo, o nosso Consolador, que esteja com vós e com todos vocês que estão nos assistindo e com a sua família. Toda a igreja diz amém. Vamos aplaudir o Senhor, que merece toda a honra e toda a glória. Aleluia. Vão em paz, o Senhor acompanha. Um beijo no coração. Tchau.